que aqui eu me sinto mais, além de mais próximo, eu não me escondo muito ali. Eu já sou pequeno, irmão. Aquele negócio alto aí eu não... Eu acho que os irmãos ficam só vendo o meu cabeludo, né? Para não dizer careca, né? Aí eu gosto de estar assim, mais próximo. Como é bom, né, irmão? Nós estávamos na casa de Deus, né? Realmente é esforço, sabia? É muito esforço. Porque o ritmo de vida hoje, com esse padrão de vida que temos, exige muito de nós, né? Da nossa família, né? Conta, etc. Então, realmente é esforço. Mas é um esforço louvado, né? É um esforço que fazemos com prazer, né? Para o mundo ainda que não entende a verdade de Deus, né? E essa verdade, infelizmente eu posso dizer, irmão, está bem claro nas igrejas de Cristo. Isso é falando na maioria, né? Que a verdade hoje, para muitos cristãos, não é absoluta, ela é relativa. Então, quando nós se esforça, vir à casa do Senhor, aqueles irmãos lá atrás, né? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali ele está declarando uma verdade absoluta da palavra. Uma verdade de que a nosso ritmo de vida, vamos dizer, só muda a época, o ano, e algumas maneiras, mas ele também tinha uns lutas, dificuldades. Mas ele se esforçava ao ponto de ele dizer, alegria em ir à casa do Senhor, né? E precisamos reativar, vamos dizer assim, animar, né? Reacender, né? Exortar-nos a nós, né? Para que possamos realmente continuar com essa alegria de ir à casa do Senhor. Porque aqui, irmão, que nós vamos alimentando ou acrescentando ou alinhando aquilo que fazemos em casa, ouvimos um louvor, lendo a palavra, oramos, e aqui quando chega ela se une, né? Ela fortalece, né? Ela lhe dá mais um alicerce, uma construção mais na sua vida, nos seus laços familiares, é o que mais nós queremos nos dias, principalmente hoje. Eu vou ler o tema mensal que o pastor está trabalhando, né? E é nesse tema que eu vou trazer a minha reflexão. O tema, não sei se está aí, Elias, por favor, me ajuda aí, para todos nós lermos esse tema. Se não, eu vou ler. Tá não? Então eu vou ler. A família e a igreja construindo a direção perfeita da sua missão. Eu vou repetir de novo. A família e a igreja construindo a direção perfeita da sua missão. Realmente é um tema maravilhoso e também desafiador, e principalmente para os dias de hoje, porque família e igreja é âmbito diferente, mas ao mesmo tempo junto. E aí, por que junto? Porque família e igreja constrói junto a direção perfeita da sua missão. A missão da igreja é a missão da família. A missão da família é a missão da igreja. Até porque família é igreja. Então nós precisamos entender esse âmbito tão grande, tão maravilhoso nesse tema, para nós levarmos para a nossa família. Irmãos, os valores, os papéis, eles estão sendo delegados, passado para outros aquilo que Deus colocou para nós. E nós precisamos trazer para nós, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família, que não é fácil. Não é fácil, mas é possível, porque o dono da obra, o dono da família, o dono da igreja, ele é presente. Ele não é distante, irmão. Ele é presente. E se ele é presente, ele opera, ele faz realizar. Nós só precisamos aprender umas regras. Então, a família e a igreja construindo a direção. Eu vou resumir esse tema. A família e a igreja juntos constroem a direção da sua missão. Juntos. Então, eu vou separar esse tema em 3. Família, igreja,
juntos constrói a sua missão. Vamos para um tema, ou o texto bíblico, 2 Pedro, bota aí por favor, Elias, capítulo 3, versículo 14, para nós juntos lermos e depois nós trabalhar um pouquinho dentro desse tema. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo é 14. Eu vou pedir à igreja junto, vamos lá? Por isso, amados, guardando estas coisas, procurai que delas sejais imaculados, irrepreensível em paz. Está aí um texto que Pedro, também como família que Pedro tinha, também como igreja que Pedro era, e junto com a sua família, juntos aí na igreja, na congregação, construindo a direção da missão. Né? Aí a família e a igreja são juntos, formando o que Pedro está trazendo? Uma base. Uma base para o quê? Para a fé cristã. Irmãos, nós precisamos, com a nossa família, com a nossa igreja, trabalhar, reconstruir. Se paramos a construção, precisamos voltar a reconstruir de novo a fé cristã, entre família, entre igreja, porque é assim que Deus quer, e é essa a igreja que Deus vem buscar, né? Quando caminham juntos, unidos, o que é que acontece? A perseverança na palavra, na verdade, há fortalecimento espiritual e principalmente uma direção em Deus. Então, família e igreja juntos constrói a direção. Vamos primeiro ver a família. Primeiro, a família. Por que a primeira família? Porque é a família que é o primeiro ponto de partida. É na família que inicia tudo, irmãos. É na família que começa. É na família que todos nós sabemos de quem é quem. É lá naquele momento, mais tempo, com mais proximidade, com mais relacionamento que temos, é lá que nós vamos formando os nossos que amamos e nós mesmos vamos nos formando como moral, como caráter, como formação espiritual. É lá, aqui, vamos aprender lá na frente, mas é lá que inicia. E por que hoje a maioria de famílias, a maioria de cristãos são desistentes, desengrejados, porque a formação lá está uma formação deficiente. Estamos perdendo os valores, irmãos, dentro dos nossos lares. E não fazemos isso porque queremos. Fazemos isso porque há uma direção no mundo contrária à direção de Deus. Os valores que, infelizmente, que não eram para chegar mais na vida cristã, às vezes é lá fora, são mais valor, dedicamos mais tempo. E não estou dizendo que isso é errado não, irmão. Que nós precisamos sim. Mas precisamos balançar a nossa mente, precisamos reativar a nossa fé dentro do nosso coração, o que realmente temos mais prioridade. O pastor fala direto de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as coisas que precisamos, que não é errado, que lutamos, que não é errado, que lutamos com muita verdade, que não é errado, mas primeiro é as coisas de Deus. E eu não estou dizendo isso, coisas de Deus, é que nós devemos parar a nossa vida. É que devemos alimentarmos dentro da nossa casa, na hora do nosso trabalho, na hora do nosso relacionamento, na hora da nossa intimidade, na hora da nossa comunhão familiar, devemos ativar a fé no meio daqueles que mais nós amamos. E é por lá que nós vamos ter cristãos, e é lá que nós vamos sair filhos formados com caráter, é lá que nós vamos ter verdade da palavra de Deus. Por isso que o tema é um tema muito desafiador, que o pastor escolheu, junto com Deus.
A família, aí vem a igreja, aí juntos. Então nós devemos buscar, irmão, primeiro entender que é a família que inicia. Bote aí, meu querido Elias. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. A família, meu irmão, é o primeiro espaço de formação espiritual. Botamos isso no nosso coração. É lá que nós nos encontramos. É lá que sabemos quem é quem. E é lá que descobrimos como nós estamos um com o outro. É na família. Eu vou pedir à igreja, irmãos, vamos junto. Tu, porém, naquilo que aprendeste. Irmão, aí está uma verdade que Paulo está falando para Timóteo. Paulo está dizendo, Timóteo, não deixe de lembrar, não deixe de valorizar, não seja levado às mudanças das coisas da vida, não seja pressionado, não seja levado às confusões, até mesmo religiosas, daquilo que você tem o quê? Aprendido. Aprendido com quem? Na sua família, com sua mãezinha, com a sua avózinha, e é lá que nós aprendemos. É por isso que Paulo, sabendo das influências, e não são fracas, e não são comuns, ela vem com muita violência, ela vem com muita estratégia, ela vem com muita maquiavélia, ela vem de forma sutil, e como uma verdade, infelizmente, tem entrado nos nossos lares e tem, infelizmente, abandonado, ou melhor dizendo, tem tirado os valores cristãos dentro da família. E é por isso que o tema hoje nos chama a reavaliar, nos chama a acender uma luzinha em nós, para nós levar essa luzinha para dentro do nosso lar, para que a família é lá, irmão. É lá que Deus quer estar mais junto conosco. Aqui é momento de Deus estar junto, mas é mais lá que nós nos aproximamos com a verdade de Deus. Então, por isso que o tema está certo. Primeiro começa na família. A família, irmão. Paulo está dizendo, Timóteo, não deixe ser levado, Timóteo. Cuidado com as influências. Cuidado com as coisas que aparentemente são boas. Cuidado com aquilo que você tem tido como necessidade, como verdade, e você está fugindo ou está sendo influenciado por aquilo que está ao nosso redor. E muitas das vezes até dentro da igreja. Então, como é que nós vamos ter filhos? Como é que nós vamos ter uma família forte, uma família cristã, uma família bem, que nas tribulações, que nas dificuldades, um ajuda o outro, um está próximo do outro, um animando o outro. Quando nós entendermos que é lá que nós devemos nos dedicar mais tempo, é lá que nós devemos nos relacionar, é lá que nós devemos pegar os nossos filhos, os nossos netos, ter sabedoria nos momentos certos. Vem aqui, vamos assistir um filme, Cine Pipoca, e lá bota um filme cristão. Nos momentos que estivermos conversando, algum momento, Deus te ama. Epa, isso aí está errado. Sabe por que está errado? Porque a Bíblia nos ensina que é por esse lado. Porque se eu continuar assim, há uma consequência. Então, são momentos que está faltando, muitas das vezes, na nossa família, e fazemos isso sem perceber, e os valores, o espaço de formação espiritual está deixando para o segundo plano, e nós estamos só mais pensando numa formação acadêmica, numa formação de filhos que alcance status, que alcance espaço, que não é errado, mas espera aí. E a formação moral, e a formação espiritual, como é que está sendo diante dos nossos filhos? Que é responsabilidade da família, de cada um que está na família. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado com as mudanças, cuidado com as pressões e cuidado com as confusões religiosas dentro da igreja. E no convívio que você também convive.
Cuidado. Não nos... E o versículo 14 é um versículo muito interessante. Nos ensinam, Paulo está dizendo, olha, cuidado, perceba o que está sendo ensinado ou o que você vai ensinar. A fé, ela não deve ser só apenas conhecimento, mas fé na sua família, no seu convívio, ela precisa ser uma fé em convívio, uma fé com relacionamento, uma fé que tenha reciprocidade um do outro. Irmão, está ficando difícil isso. A nossa carreira, a nossa luta, eu digo porque eu luto também, às vezes também eu chego a esse ponto que eu não percebo, quando eu vou perceber, já passou o tempo. A nossa carreira de manter, de lutar, de ter, e muitas das vezes não é nem ter, é só manter a família, e não está sendo fácil. E isso nos tira muitas das vezes um relacionamento familiar. E isso muitas das vezes tira uma proximidade de filho para com o pai. Eu digo porque eu pequei muito isso atrás. Eu vi meus filhos crescer e só se preocupando com coisa, e quando você vai ver, o filho está de 6 anos, já está com 12. Já está com 12, já está com 18, já estou com um casado. Então, mas nós fazemos isso, é errado? Não. Trabalhar, não. Lutar, não. Mas às vezes é errado, que nós não acompanha e nós não aproxima na formação espiritual deles. E é um perigo, porque o mundo, como Paulo está dizendo a Timóteo, o mundo é cheio de mudanças, o mundo é cheio de pressões, o mundo é cheio de confusões, até mesmo doutrinárias. E se nós não começar no nosso lar, provavelmente eles vão se desviar lá na frente. Vamos ter filhos, simplesmente, como diz o dia de hoje, relativo. Tudo é uma verdade. Ou a sua verdade é boa, é aceitável. O convívio familiar, irmão, está se perdendo isso. Por isso que tem uma pergunta. A ausência de convívio com a fé em Deus hoje? Claramente. Por quê? Porque a palavra de Deus ficou em segundo plano. A palavra de Deus, a verdade absoluta, para hoje muitos, não é absoluta. Ler a Bíblia hoje não é tão interessante, irmão. Vir à igreja hoje é difícil. Perceber que Deus está acima de muitas coisas, até mesmo da sua vontade, do seu plano, até mesmo do seu dinheiro, até mesmo dos seus sonhos. Está em segundo plano Deus hoje. Por isso que a ausência de convívio com fé espiritual, formação espiritual nos filhos, hoje você não vê quase nenhum, irmão. Você vê meninos hoje que falam muito bem. Você vê filhos hoje que já têm faculdades, estão alcançando, e graças a Deus estão alcançando. Mas formação espiritual, olha. E é um perigo, sabe por quê? Porque Jesus nos chamou para dar continuidade à obra que Ele iniciou. Como é que esses filhos de hoje vão continuar amanhã o final de quem começou lá atrás? O que será da igreja de Cristo? Vocês que são jovens mais ainda. Vocês têm uma missão, jovens, de formar sua família, entender que o início formação espiritual na sua família começa no seu lar. Aqui, nós estamos delegando muitas das vezes a nossa responsabilidade para a igreja. E não é, começa lá em casa. Começa no nosso lar, no convívio. Sabe por que essa ausência de convívio com fé, ela está bem presente hoje? Essa verdade, porque esse problema não é de hoje, irmão. Sabe por que Paulo falou o verso 14? Porque provavelmente Timóteo poderia estar já sendo influenciado pelas pressões, pelas mudanças.
Veja o que Timóteo, no capítulo 3, do versículo Timóteo, no 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 e 5. Bota aí para nós ver, que todos nós conhecemos esses versículos, de 1 a 5. Eu vou pedir à igreja, por favor. Nos últimos dias, o 2. O 5. Irmão, está uma lista grande que Paulo está falando aí, de mudanças, de pressões e de confusões. Essa mudança aí, era isso que Paulo, como homem de Deus perceptível, disse. Aí vai no 14, diz: Timóteo, não seja levado por essa lista, porque você, desde a sua formação familiar, lá você aprendeu da verdade, lá você sabe que é uma fé cristã. E aí eu faço uma pergunta: como é que os nossos filhos, como é que os nossos netos, como é que essas gerações de hoje vão atentar para esse versículo 14, se tudo é essa verdade de 1 a 5, nos dias de hoje são mais crescentes, são mais presentes. Por isso que o tema é um tema desafiador, irmão. A família. Por isso que Paulo, no final do 5, ele diz: fugir também destes. Não é questão de eu pegar os meus filhos e isolar dentro da casa. Não é por eu deixar de ter o convívio lá fora. É que Paulo estava dizendo: Timóteo, se você já está se sujeitando a isso, ou já sujeitou, se a sua ideia já está querendo copiar isso aí, já está achando que isso é normal, mude a sua forma, volte para Deus. Lembre da sua mãezinha e da sua vozinha, dos seus ensinos lá atrás. Volte para Deus. Comece a valorizar a palavra de Deus. Busque o caminho certo. É um perigo, irmão. Por isso que começa na nossa casa. Por isso que a família é o primeiro espaço de formação espiritual. Aí nós agora sim, joga a igreja. Nós começou o nosso espaço, nós começou a nossa formação espiritual, marido e mulher, filhos, com o nosso convívio, o nosso bom relacionamento, o marido e a mulher e o marido na mesma fé, comungando da mesma fé, concordando do mesmo propósito, na mesma direção. E aí os filhos vendo isso, o testemunho não sendo presente, aí sim, entra assim agora a segunda parte, a igreja. Aí a igreja entra, sabe como é que a igreja entra? Fortalecendo. A igreja entra acompanhando no processo de crescimento moral e espiritual. Eu começo no meu lar, eu começo com os meus, e eu vou à congregação, eu vou à igreja, porque é lá que eu sou fortalecido naquilo que eu iniciei, naquilo que eu comecei a me formar. A igreja sim, agora. Mas nós estamos delegando isso. As famílias de hoje não estão se preocupando, não estou dizendo no geral não, por favor, irmão. Eu estou dizendo porque há um crescente índice disso, de pais, de mães, de famílias, não se preocupando com os filhos, famílias. Tem mães, irmãos, tem pais que deixam o filho na porta da igreja e volta para casa. Que absurdo, irmão, isso. Isso é delegar. Sabe o que significa delegar? Passar o seu direito para outro, ou que o outro responda por você. Irmão, é seu filho, é sua família.
Nós temos a primeira importância na vida deles. É ele, o primeiro espelho, a primeira ideia, a primeira formação de palavra, o primeiro caráter moral, a primeira pessoa que ele vai se espelhar é você, é vocês, é dentro do seu lar. E a igreja entra assim, a igreja é preciso, é urgente, a igreja é eficaz sim nesse papel de acompanhar, de fortalecer no processo do crescimento moral e espiritual. Aí a igreja entra. Atos 2:42. A igreja conhece mas vamos botar o versículo para nós ler. Vamos lá, irmãos. Perseveravam. Famílias, igreja, na doutrina, na congregação, com os apóstolos, nos ensinos de Cristo. Comunhão, partir do pão e orações. Irmãos, está aí. Igreja, família, junto com a igreja, perseverando. A igreja, a família, precisa de direção, irmão. E nos dias de hoje, mais ainda, nós como família, temos que aceitar que nós estamos precisando, a nossa família está precisando de direção, nós estamos precisando de direção, e não tem direção melhor de nós virmos a casa de oração, de nós virmos a igreja, a congregação, dizer: Senhor, até aqui, Senhor, eu quis direcionar minha família da minha maneira, eu quis caminhar da minha forma, Senhor, eu não aprendi bem a Tua palavra, eu quero, com a minha igreja, na igreja, Senhor, aprender a direção. Nós estamos precisando de direção, irmão. E a igreja, ela está pronta para ajudar. Nessa direção, acompanhando a luz da palavra de Deus. É esse papel, irmãos. Mas nós precisamos primeiro reconhecer. Quando a família anda com a igreja... permanece na palavra, meu irmão. Aí você vê crescimento nos filhos, aí você vê firmeza no amor, aí você vê reciprocidade, aí você vê verdade e principalmente você vê direção de Deus na sua família. O que está se perdendo hoje, irmão, e o que está, esse alto índice de desistência e principalmente desse desengrejado, é a falta de início na família e vir à igreja. E chegar para a igreja e dizer: olha, eis-me aqui, eu quero participar, eu quero ser presente à igreja. E a igreja vai junto com a família, os dois fortalecendo no caminho da direção. Terceiro, irmão, estou terminando. Aí entra a formação, aí entra assim, juntos, família, igreja. A família começa no seu espaço, na sua formação acadêmica, espiritual, na vida da sua família, dos seus filhos. A igreja entra acompanhando a formação, ajudando, fortalecendo, direcionando com a luz da palavra de Deus. Aí juntos, igreja e família, juntos, cumpre a missão. Aí uma pergunta está no ar: como as famílias, a igreja e a família, se não estão juntos, como vai cumprir essa missão? Como a igreja, como a família e a igreja, se não estão juntos, como vai cumprir essa missão? Como é que estão cumprindo essa missão? Ou se estão cumprindo a missão? Por isso que eu estou dizendo, irmãos, nós precisamos voltar à luz da palavra de Deus. Há necessidade de nós entendermos o nosso papel, e há necessidade de nós entendermos o papel da igreja. E juntos entender que precisa estar junto. Porque há uma missão para nós, como igreja e como família.
Olha o que Moisés falou para as famílias que congregavam naquele tempo, no tabernáculo, reuniam para prestar um culto a Deus. Deuteronômio 6, do 6 a 7. Bota aí, por favor, Elias. Vamos lá, igreja, por favor. E estas palavras que hoje eu ordenei estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e as falarás assentado Em tua casa. e andando no teu caminho, e deitando-te e levantando-te. Está aí, irmãos, uma verdade. É por isso que nós estamos vendo, irmãos, é com muita tristeza falar, mas nós estamos vendo famílias que nessas gerações aparentemente boas, aparentemente estão prosperando, aparentemente estão crescendo, mas a formação espiritual, quase nada. Quando a família e a igreja trabalham juntos, em parceria, elas formam filhos, discípulos, preparados para toda a vida. Vou repetir, irmão. Quando a família e a igreja trabalham juntos, em parceria, não existe individualidade aí, precisa estar junto, bem entendida, elas formam filhos, elas formam discípulos, preparados para toda a vida. Amanhã nós somos mais velhos, vamos terminar nossa história nessa terra, eles vão dar continuidade. Como essa continuidade vai acontecer? Como será essa continuidade, irmãos? De filhos, moralmente falando, com personalidades, que não se corrompe como Timóteo, como Paulo falou a Timóteo no capítulo 3, do versículo do 1 ao 5, presunçosos, avarentos, amantes de si mesmo, gananciosos. Está uma lista grande. Como nós vamos ver esses filhos nossos, netos, discípulos, amanhã preparados para uma toda a vida? Como nós vamos ver, irmão? Precisamos entender que família e igreja precisam estar juntos. Família e igreja precisam entender que precisa estar junto, trabalhando em parceria. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas nós precisamos da igreja. E quando nós trabalharmos junto, amanhã nós vamos ver os nossos filhos crescendo, mas não se entrelaçando, não se misturando, não se corrompendo num mundo tão caído que cada vez mais nós estamos assistindo e vendo, irmão. Nós vamos ver filhos conscientes, como diz o Salmo 119, versículo 11, guardando a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. A família e a igreja precisam estar juntos, trabalhando. Romanos 16, bota aí, meu querido Elias. 16, versículo 5. Igreja. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Meu amado. Sabe o que Paulo está dizendo aí, irmão? Paulo está mostrando que a igreja e aquela família era uma unida. Era uma família unida. Eles se reuniam, eles entendiam que eles precisavam, a família de muitos ali, precisava da igreja, e a igreja entendia da necessidade daquelas famílias que trabalhavam juntos. E Paulo está dizendo ali que era uma igreja com famílias reunidas. Então, se eles eram juntos, o trabalho era em parceria. E com certeza existia ali prosperidade espiritual. Eles viam filhos amanhã virando discípulos, discípulos e filhos, diante de uma sociedade que iam sair, que iam crescer, mas
a probabilidade seria muito menos de filhos se corromper diante de um mundo tão vergonhoso que nós estamos assistindo nos dias de hoje. Então, precisamos entender que a família e a igreja precisam estar junto, como essa família e essa igreja se reuniam. Existia uma comunhão entre a família e a igreja, irmão. As famílias de hoje se riscam um risco, se risca um problema, as famílias se dividem. A família não vem mais à igreja. Sabe por quê? Porque, infelizmente, irmão, as formações não estão ainda. Há deficiência. A comunhão entre família e igreja estão se perdendo. Igreja, muitas das vezes, não está entendendo o seu papel. E famílias também não estão compreendendo o seu papel. Quando nós, famílias, entender que precisamos da igreja, e a igreja entender que a família é a obra principal de Deus, irmãos, e juntos entenderem essa parceria, essa parceria que Deus uniu, de uma maneira que quando Pedro entendeu ali em Mateus 16, no verso 16, Pedro, o que é que me falam lá fora? Não, tu diz que um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é o profeta, e tu, Pedro, e você, o que é que diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele versículo que entendemos. Pedro, tu és Bajona. Tu não revelaste nem carne nem sangue, mas o Filho de Deus que está no céu. Então, sobre ti, Pedro, que é a igreja, que também é família, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a igreja e a família entenderem essa unidade poderosa, irmãos, pode vir o que abalar, pode vir o que vier, ela permanece. O problema é que cada um quer fazer sua parte. Entender que a igreja, a família construída por Deus, a igreja construída por Deus. Juntas, Deus é um instrumento poderoso diante de uma sociedade, irmão. Quando a fé é deixada de ser vivida em casa, é também na comunidade. É só corpo presente, é só pessoa presente. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela começa lá em casa. É lá que nós enchemos mais a nossa botija. É mais lá que nós enchemos nosso coração. É mais lá que nós, até porque se nós estivermos mal na nossa casa, tribulado, a probabilidade de maior também estarmos fracos dentro da igreja. Facilmente sermos levados por qualquer vento de doutrina. Mas pega uma família forte, pega uma família que tem uma formação boa, pega uma família que persevera com todas as dificuldades, não é isenta de dificuldade nenhuma, irmão, mas ela está forte, ela está se fortalecendo, um ajudando o outro. Eu digo porque essa daí me ajudou muito, irmão. Se não fosse, eu não estaria hoje aqui, não. Claro que abaixo dos céus, Deus, mas Deus usa, aqui abaixo dos céus, Deus vai usar o ser humano, a pessoa que mais próxima está de você. E a mulher sábia edifica a sua casa. Ao contrário disso, nós já conhecemos. Então, a família, ela precisa, irmão, reacender a fé no lar. E saber que é importante vir à igreja, porque a igreja juntos vai ter uma família fortalecida. E se você, marido e mulher, é fortalecido, a probabilidade é grande de seu lar estar sendo fortalecido pelo Senhor. Não tem como pensar o contrário. O resultado da soma não pode dar o contrário. Se a família e a igreja juntos, não pode dar o contrário. É lá fortalecido. É vidas fortalecidas, formações espirituais fortalecidas, a fé crescente. Pode vir o que abalar, as circunstâncias vai vir as lutas, as dificuldades, mas essa fé ela continua dando glória a Deus, como aquele Lázaro finado diz, eu vou passando pela prova, mas vou dando glória a Deus. Mas nós precisamos entender que precisamos buscar esse papel. Conclusão, irmão, para eu não me estender. A missão
A missão que está sobre nós, viu? Sobre a família, sobre a igreja. A missão cristã, ela é fortalecida quando a fé começa em casa e é confirmada na igreja. Vou repetir. A missão cristã, ela é fortalecida quando nós começamos no nosso lar. E aí a igreja confirma a nossa fé. Amém? Essa é a minha reflexão que eu deixo para os irmãos. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Passa a palavra para a nossa irmã Maria. Amém. Louvado seja o nosso Deus eterno e santo. Vamos estar, sim, fazendo uma oração final. Vou pedir ao nosso irmão Danilo, meu irmão, que possa estar fazendo essa oração final. Amém. Uma oração silenciosa, estamos todos dispensados. Amém.